A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto N. E eu estou começando um novo projeto a partir de hoje. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo de levar louvores e a pregação da palavra de Deus. Nós teremos oração inicial para entregar esse trabalho nas mãos do Senhor e 3 louvores. E logo após estaremos fazendo a pregação da palavra de Deus através desse canal e dos outros que eu tenho, para que os 4 cantos desse país seja abençoado com louvores e a pregação da palavra de Deus. Então, vamos orar para entregar esse trabalho, pedir a direção do Senhor, que Ele venha ser o centro e não nós. Que Deus é o centro, que Jesus é o centro e não nós. Que Ele seja glorificado e o seu nome exaltado. Então vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e nosso Pai, estamos aqui nesse momento, Senhor, para pedir a direção desse trabalho, Senhor, para que o Senhor venha ministrar com a Tua palavra, Senhor. Que eu seja usado, Senhor, por Ti, para louvar e para pregar a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra e esses louvores, Senhor, cheguem aos 4 cantos desse país, Senhor. Para todos aqueles que necessitam da Tua palavra, Senhor. Para todos aqueles que necessitam do louvor, Senhor. Pois o louvor liberta, o louvor edifica, a Tua palavra liberta, a Tua palavra cura e a Tua palavra livra da escravidão, Senhor. Então eu te peço, Senhor, a direção neste momento, que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Eu te entrego neste momento, Senhor. Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, vamos louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Quem já pediu
no Santo dos Santos, em outro lugar. Não sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluias, glorificado seja o teu nome, Senhor. Vamos louvar mais um hino para engrandecer e exaltar o nome do nosso Deus. Sabe, Senhor, tenho andado meio sem rumo, perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, estou com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Senhor, tenho andado meio sem rumo, perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti.
mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Aleluias, glória a Deus. Vamos louvar mais um hino. Esse é o terceiro hino para nós, logo após estarmos ministrando a palavra. Então vamos louvar e adorar ao nome do nosso Senhor Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz,
Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Aleluias. Maravilhoso Deus e nosso Pai, entregamos a Ti, Senhor, esses 3 louvores para o Teu nome ser glorificado, Senhor, para o Teu nome ser exaltado, Senhor. E agora pedimos a direção para a palavra, Senhor, que vai ser pregada neste momento, Senhor. Que o Senhor me use para levar essa palavra, Senhor, aos 4 cantos desse país através desse canal, Senhor. Desde já, Senhor, eu te agradeço por tudo, pela minha vida, pelo meu emprego, Senhor, pelo meu dom, Senhor, de tocar e cantar, porque isso é Teu, Senhor. Isso não é meu, Senhor, é Teu. Que o Senhor venha abençoar cada dia mais a todos que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Na Tua presença, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Teu nome seja exaltado, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos dar início nesse momento à pregação da Santa Palavra do Senhor. Eu peço que, se você tiver uma Bíblia aí com você, que por favor abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 10, versículo 10. João, capítulo 10, versículo de número 10. A palavra de Deus nos fala assim: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e para que a tenham em abundância. Aleluias. Meus amados, nesse versículo, Jesus nos fala do ladrão que vem para matar, para roubar e para destruir. Pois é interessante porque, analisando esse versículo, podemos ver que o ladrão, ele só entra onde ele encontra uma porta aberta. Ele só entra onde ele encontra uma janela sem grades. Ele só entra onde ele encontra um telhado sem reforço. Resumindo, onde há falhas, onde há brechas, ele vai tentar entrar. Se ele vir a brecha, se ele vir a falha, ele vai tentar. A mesma coisa, meus amados, é o inimigo das nossas vidas.
ele faz a mesma coisa. Ele procura uma brecha, ele procura uma falha. Se não vigiarmos, não orarmos e não lermos a palavra diariamente, ele vai encontrar brechas, ele vai encontrar falhas e ele vai encontrar portas abertas. Aleluias, glorificado seja o teu nome, Senhor. Onde ele vai entrar, quando ele encontrar essas brechas, ele vai entrar e começar a agir para destruir a vida das pessoas. Meus amados, ele não precisa de muito. Uma pequena brecha ou falha, ele entra e ataca o nosso espírito. Causando a fraqueza espiritual. Onde a pessoa passa a ficar diferente, sem perceber, começa a perder o interesse pelas coisas de Deus, começa a se incomodar com a palavra, até se desviar da presença de Deus. Quantas vezes, meus amados, já não vimos pessoas que outra hora era uma bênção e se desviaram e saíram da igreja? Aleluias. E quando encontramos essas pessoas na rua e falamos alguma coisa de mensagem bíblica, ela não quer ouvir. Ela critica, fala dos irmãos e da igreja. Isso acontece, meus irmãos, porque o inimigo está enfraquecendo aquela pessoa espiritualmente. É a primeira coisa que o inimigo faz quando ele acha uma brecha, é o enfraquecimento espiritual. É a primeira coisa que ele ataca. Pois com o seu espírito fraco e fora da presença de Deus, ele pode executar o seu plano maligno de matar, roubar e destruir a vida daquela pessoa. Por isso, meus irmãos, temos que vigiar e fortalecer o nosso espírito, lendo a palavra, orando e em comunhão com os irmãos.
em comunhão uns com os outros. Aleluias. Para que o inimigo não possa encontrar nenhuma brecha, nenhuma falha. Um espírito forte e selado com a presença de Deus, para louvarmos e engrandecer ao seu nome. Aleluias. Meus amados, eu peço que vocês abram suas Bíblias novamente no livro de Provérbios 18, 21. Vamos ver aqui, Provérbios 18, 21. Aqui no livro de Provérbios 18, 21, Deus está falando para a gente assim, a morte e a vida estão em poder da língua. A morte e a vida estão em poder da língua. Diz aqui nesse versículo. Meus irmãos, nesse versículo, Deus nos fala do poder que tem as palavras. A língua tanto pode abençoar, como pode amaldiçoar a vida de uma pessoa. O que a pessoa fala pode ser bênção ou maldição. Então, meus irmãos, jamais devemos falar coisas que possam trazer mal para nossas vidas, ou para a vida dos nossos irmãos ou das outras pessoas. Temos que ter muito cuidado com o que falamos, pois uma palavra dita se colherá os frutos ou as consequências. Dependendo do que se for falado, você pode abençoar a vida de uma pessoa, ou você pode trazer algo de mal, tanto para a sua vida, como para a vida daquela pessoa. Em toda a Bíblia, em todo o livro da Bíblia, se tem relatos de reis, soldados, profetas, sábios, homens e mulheres que tiveram vitórias e derrotas, vida e morte.
depois de palavras que foram ditas. Tem palavras, meus irmãos, que parecem inofensivas, e são as que trazem mais maldições para a vida das pessoas. Trazem trevas para a sua vida e para a sua casa. Tem palavras que jamais, em hipótese nenhuma, em nenhuma circunstância, devem ser pronunciadas. Os palavrões, meus irmãos, trazem trevas, atrai espíritos imundos para a vida daqueles que pronunciam. Os palavrões afligem o nosso espírito e entristece o Espírito Santo. Outra coisa, meus irmãos, que jamais devemos fazer é murmurar. A murmuração, ela fecha portas, acaba amizades e traz incapacidade e pobreza espiritual para aqueles que a praticam. Por isso, não importa a situação ou circunstância que você esteja, nunca, em hipótese nenhuma, vamos fazer como Jó. Jó não blasfemou, Jó não chamou palavrões, Jó não murmurou, ele apenas adorou e em tudo deu graças. Aleluias. Então, meus amados, não importa a situação, não importa a circunstância, em tudo dai graças. Glorifica o nome do Senhor. Aleluias. No hino 302 da harpa cristã, diz assim: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Aleluias. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Vamos pegar a nossa Bíblia novamente aqui e vamos abrir no livro de Mateus, 6:22. Mateus, capítulo 6, versículo de número 22. Vamos ver o que está escrito na palavra do Senhor.
palavra de Deus nos diz assim: a lâmpada do corpo são os olhos. Assim, se teus olhos forem bons, tudo em teu corpo estará pleno de luz. Aleluias. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Meus irmãos, nesse versículo, podemos ver o quanto nossos olhos influenciam o nosso espírito. É através deles que enxergamos o bem e o mal. Pelos olhos, podemos fazer julgamentos errados. Pelos olhos, podemos desejar algo proibido. Pelos olhos, podemos cair em tentações. Portanto, meus irmãos, temos que ter muito cuidado com o que nós olhamos. Porque assim como a língua, e assim como as brechas e as falhas, os olhos podem ser bênção ou maldição. Aleluias. Uma das coisas mais perigosas para os olhos hoje em dia é o celular. Mas eu não estou falando aqui de problema de visão. Eu estou falando, meus amados, que o celular é algo que você tem acesso tudo o que é ruim nesse mundo. Vai depender do seu olhar, porque o celular ele pode ser uma bênção também. O celular ele pode ser uma ferramenta maravilhosa nas tuas mãos. Uma ferramenta onde você vai buscar louvor, onde você vai buscar pregação, onde você vai ouvir a palavra. E onde você também pode usar para transmitir a palavra de Deus. Então depende dos seus olhos, do seu olhar, o que você vai olhar no celular. Se são bênçãos ou maldições. Aleluias. Então está em você, meu amado, saber se o que você está vendo é agradável
aos olhos de Deus. Seja em casa, seja na rua, seja no seu trabalho, seja na escola, onde quer que você esteja, sempre vai ter algo do bem ou do mal. Quando você está em casa, o celular, TV, vai depender de você se você vai olhar coisas que são da vontade de Deus, agradáveis aos olhos de Deus ou não. Então, meus amados, o que devemos fazer? Sempre que estiver em dúvida, nos perguntarmos: isso é agradável aos olhos de Deus? Pois dessa forma, nunca olharemos nada que não for agradável aos olhos de Deus. Aleluias. Temos que aprender a olhar as coisas segundo o olhar de Deus. E como o versículo falou, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Aleluias. E tu será cheio de luz. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Então que os nossos olhos sejam luz, para que o nosso espírito enxergue a palavra de Deus, para que possamos ler a palavra e poder contemplar e enxergar todas as coisas maravilhosas que o nosso Deus criou. Aleluias. As árvores, os pássaros, os animais, a chuva, as nuvens, o arco-íris, o céu. Que os nossos olhos sejam para ver a glória de Deus. Aleluias. Meus amados, continuando, vamos ler aqui mais uma vez na Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Romanos 10, 17. Aleluias. Romanos 10, 17 fala assim: de modo que a fé vem do ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluias. A fé vem pelo ouvir
a palavra de Deus. Aqui nesse versículo, meus irmãos, vemos que os nossos ouvidos são muito importantes para o nosso espírito, pois é através deles que podemos ouvir a palavra. É através deles que podemos nos alimentar da palavra de Deus. É o nosso alimento espiritual, a palavra. Assim mesmo Jesus falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluias. É o nosso alimento espiritual. Assim como nossos olhos e a nossa língua, os ouvidos podem abençoar ou amaldiçoar a vida de uma pessoa. Pois o que essa pessoa ouve influencia o que ela vai olhar e falar. Temos que ter muito cuidado, meus irmãos, com o que a gente ouve. Escutar mentiras, fofocas e sair falando para os outros, isso atrai mal, isso atrai maldição. O mundo está cheio de mentiras, cheio de fofoca, cheio de coisas desagradáveis a Deus. Para o mundo, a mentira tornou-se verdade, e a verdade tornou-se mentira. A inversão de valores que o inimigo fez, eles não querem mais aceitar a verdade. Então temos que ter muito cuidado com o que a gente escuta. Outra coisa, meus irmãos, que temos que ter muito cuidado, são as músicas. Que a gente escuta. Músicas com letras imorais, músicas com letras que não edificam em nada. Músicas com letras desagradáveis a Deus. Escutar essas músicas também atrai mal e maldições para a sua vida. Outra coisa, meus irmãos, que faz muito mal também, é escutar noticiários e jornais.
Se vocês observarem, não precisa analisar muito não. Basta você observar e você vai ver que os jornais e noticiários, eles se alimentam e se nutrem de tragédias, de violência e de coisas desagradáveis a Deus. Então, meus amados, escutar essas coisas causa depressão, ansiedade, são coisas que às vezes você está bem, você ouviu um louvor, ou você foi na igreja, você leu a palavra, você está bem, aí você ouve aquelas notícias, ouve aquelas coisas e se entristece. E aquilo ali é uma forma do inimigo conseguir entrar. Pois o que você ouve é o que vai alimentar seu espírito. Aleluias. Então, meus amados, temos que ter muito cuidado com essas coisas, pois o que devemos ouvir a palavra de Deus, devemos ouvir louvores e coisas que edificam, coisas que fortalecem o nosso espírito, a nossa vida espiritual. Pois a Bíblia está repleta de versículos nos orientando no que devemos ouvir. Pois como está escrito em Mateus 7:22, todo aquele, pois, que ouvir estas palavras e as praticar, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Aleluias! Glorificado seja o teu nome, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias já para a gente encerrar. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25 e 26. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos fala assim: as esculturas de seus deuses queimarás no fogo, não cobiçarás prata nem ouro delas, para tomá-los para ti, para que não sejais
enganado por causa disso, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Aqui no versículo 26 diz: e não trarás coisas abomináveis para a tua casa. Tu detestarás e abominarás, porque é anatema. Anátema. Porque é anátema. Então, meus amados, como vocês puderam ver, eu falei aqui, se o inimigo ele tentar achar brechas e falhas e não conseguir, se ele tentar colocar coisas para o teu olhar e não conseguir, se ele tentar fazer situações para você falar coisas desagradáveis a Deus e ele não conseguir, se ele tentar colocar coisas para você ouvir coisas desagradáveis a Deus e ele não conseguir, ele vai tentar entrar na tua casa através de objetos consagrados ao mal. Como nós vimos aí em Deuteronômio, não levarás objetos imundos para a tua casa. Aqui nesse versículo, meus irmãos, Deus está falando de ídolos, seja eles de qualquer natureza que for, objetos, imagens de esculturas, qualquer coisa que se torne um ídolo. Até mesmo vai ter muitas pessoas que até podem me criticar, mas até uma camisa de um clube de futebol se torna um ídolo. Aquele jogador de futebol se torna um ídolo, aquela camisa pendurada em algum lugar sendo adorada. Isso é um ídolo dentro da tua casa. Isso atrai maldição. A palavra diz que Deus abomina tais coisas. Cuidado em objetos comprados como lembranças, objetos com coisas estranhas, objetos que são consagrados, colocados ali para vender, consagrados ao mal. Cuidado com presentes de pessoas que você sabe que são pessoas más. Tudo isso, meus irmãos, são coisas que você pode levar para dentro da sua casa e atrair a presença do mal. Aleluias. Temos que estar atentos. Temos que sempre vigiar, pois o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Quantos ele puder tirar da presença de Deus e levar para o caminho da perdição,
ele vai tentar. Então, meus irmãos, para encerrar, eu vou deixar aqui o versículo de Mateus 25, 13, que diz assim: Vigiai, pois não sabeis o dia nem hora em que o Filho do Homem há de vir. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um que escutou essa palavra. Que Deus liberte. Que Deus traga cura. Que Deus traga libertação. Que essa palavra possa chegar em todos os lugares desse país.